Neste vídeo, iniciaremos uma discussão que abrange 3 autores estudados neste semestre: Malinowski, Radcliffe Brown e Edmund Leach. Debateremos sobre suas principais linhas teóricas aprofundadas na matéria, sendo o funcionalismo e o estrutural funcionalismo, além de abordar também o sistema de equilíbrio social e como esse conceito se dá na perspectiva de cada autor. Mas antes de tudo, é importante sabermos quem são eles. Bronislaw Malinowski é considerado um dos fundadores da antropologia social e o principal da escola funcionalista. Inspirado pelas obras de Fraser, abandonou a área de exatas para se dedicar inteiramente à pesquisa antropológica ao longo de sua vida. Nasceu em 1884 na Cracóvia e teve um papel importante no desenvolvimento de métodos etnográficos tal como conhecemos atualmente, revolucionando assim a maneira de fazer pesquisa. Seu livro Argonautas do Pacífico Ocidental é um dos principais clássicos da antropologia e até hoje possui grande influência nesse campo, por trazer pela primeira vez o conceito do ponto de vista nativo, que colocaria par a par a cultura dos povos primitivos com a cultura ocidental, como destaca Marisa Peirano no prefácio de uma das versões do livro. Alfred Radcliffe Brown foi um dos principais representantes da escola britânica na antropologia. Ele nasceu em 1881 numa cidade do Reino Unido chamada Birmingham. Seus estudos foram fundamentados em uma compreensão estrutural funcionalista da análise social. Seu método de análise buscava entender, além das sociedades em si, como as estruturas se compõem, com o intuito de dar continuidade ao sistema social. Isso fica claro em suas principais obras, sobre o conceito de função em ciências sociais e estrutura em função nas sociedades primitivas. Por fim, chegamos a Edmund Leach, que foi um antropólogo britânico também. Ele nasceu em 1910 em uma cidade chamada Lancashire, que fica na Inglaterra. Sua teoria confrontou as teorias de parentesco formuladas até então na Inglaterra e seu vasto campo de pesquisa ia de organização social a textos bíblicos, além dos mitos gregos. Assim como Radcliffe Brown, é importante representante da teoria estrutural funcionalista. Sua etnografia, Sistemas Políticos da Alta Birmânia, também está entre os clássicos da antropologia. Além disso, Leach é famoso também por apresentar argumentos contrários aos de Radcliffe Brown e Malinowski. A teoria de Malinowski. O funcionalismo de Malinowski e o estrutural funcionalismo de Radcliffe Brown possuem alguns pontos em comum, como, por exemplo, ambos acham importante o trabalho etnográfico feito no campo, o que os diferem de teorias de escolas evolucionistas e de escolas difusionistas. Além disso, ambos buscam desenvolver uma análise síncrona de sociedades específicas a partir de uma visão holística delas. Entretanto, apesar de suas similaridades, as suas teorias possuem tensões específicas que são cruciais para o entendimento de seus estudos. Malinowski parte de uma análise focada no indivíduo e nas suas relações sociais, estando elas atreladas à sua descrição de função, como apresentada na seguinte citação. Essa definição-função pode ser obtida mostrando que as instituições humanas, tanto quanto as atividades espaciais dentro delas, estão relacionadas às necessidades primárias, isto é, biológicas, e às necessidades derivadas, ou seja, culturais. Portanto, a função significa sempre a satisfação de uma necessidade. Ou seja, para o autor, em resumo, as instituições sociais são formadas como respostas culturais dadas a essas necessidades básicas dos indivíduos. Para Malinowski, as pessoas têm necessidades naturais, como comer, crescer e se movimentar. Os fenômenos culturais são meio para que as necessidades totais dos seres humanos sejam supridas. Todos esses elementos culturais desempenham funções complexas. Nessa tabela podemos ver de forma clara a natureza dos fenômenos sociais defendida pelo antropólogo. Agora nós vamos falar um pouco sobre a teoria de Brown e seus conceitos fundamentais. Em sua teoria, podemos observar um sociocentrismo baseado na influência da metodologia durkheimiana, resultando em uma atenção externa ao indivíduo para a compreensão da estrutura social, sendo por ele mesmo dito que o conceito de função, tal como é aqui definido, implica, pois, a noção de uma estrutura constituída de uma série de relações entre entidades unidades,
sendo mantida a continuidade dessa estrutura por um processo vital constituído das atividades das unidades integrantes. Deste modo, a estrutura social é formada pelas atividades e interações das unidades individuais, que por sua vez têm suas bases nas relações mantidas entre os indivíduos. Porém, cabe também ressaltar que essa estrutura possui sua continuidade que pode ser lida em algum nível de maneira independente dos indivíduos que a compõem. Agora, falaremos das dissonâncias e similaridades na teoria de Edmund Leach, em comparação com as anteriormente apresentadas sobre Malinowski e Radcliffe Brown. Edmund Leach pauta sua teoria sob uma visão diacrônica, em discordância com os outros dois autores, baseando seus estudos em uma dimensão histórica do desenvolvimento social. Leach tem como base o discurso da teoria estrutural funcionalista, ao mesmo tempo que faz duras críticas aos autores da teoria. Para ele, Radcliffe Brown e Malinowski se limitam a fazer somente uma análise ideal da sociedade, dado que considera seus conceitos e definições da estrutura social muito estáticos, fechados. Com isso, ele não quer dizer que essas categorias que pressupõem equilíbrio social não sejam relevantes para a compreensão da realidade social, tanto por parte do pesquisador, o antropólogo, quanto por parte dos próprios indivíduos. Mas o seu ponto é que a realidade social é sempre caracterizada por um estado de desequilíbrio e dinamismo, como é evidenciado em sua fala em Sistemas Políticos da Alta Birmânia. Minha conclusão é que, conquanto modelos conceituais de sociedade sejam necessariamente modelos de sistemas de equilíbrio, as sociedades reais não podem jamais estar em equilíbrio. Ainda no mesmo livro, Leach diz: o antropólogo deve sempre tratar o material de observação como se fosse parte de um equilíbrio global. Do contrário, a descrição torna-se quase impossível. Tudo o que estou propondo é que a natureza fictícia desse equilíbrio seja francamente reconhecida. Nesse livro, minhas descrições dos modelos de organização Gun, Segulan e Chan são, em larga medida, descrições do tipo como se relacionam-se mais com modelos ideais do que com sociedades reais. O desequilíbrio mencionado pelo autor está relacionado ao foco que Leach dá aos indivíduos e suas vontades, mostrando que eles são capazes de burlar a concepção ideal feita da sociedade. É curioso notar que, enquanto para Leach essas vontades, interesses individuais, necessidades são a origem do desequilíbrio social, para Malinowski essas são justamente o fator responsável que, de certa forma, explica as instituições sociais em seu equilíbrio. Assim, finalizamos nossa breve apresentação com um questionamento que Edmund Leach faz a Malinowski e Radcliffe Brown em sua obra, dizendo: os antropólogos sociais que, na esteira de Radcliffe Brown, usam o conceito de estrutura social como uma categoria por meio da qual se pode comparar uma sociedade com a outra, pressupõem, na verdade, que as sociedades existem durante todo o tempo em equilíbrio estável. Será então possível descrever, por meio de categorias sociológicas comuns, sociedades que presumivelmente não estão em equilíbrio estável? No entanto, podemos ver que Leach afirma que não. As sociedades não estão em um equilíbrio estável na realidade, em contraposição do que diziam os outros dois autores.